Vamos para a melhor parte do programa. Vamos para a entrevista com a dona Raíssa. Você quer rolar outra coisa aqui, até... O quê? Né, se for a melhor parte do programa, você quer rolar outra coisa aqui, que era o término. Mas tudo bem, tudo bem. Você quer acabar, já levantar, tomar um banho. Agonia, né? Raíssa, tem uma pergunta aqui, vamos lá. Por exemplo, você pega o Luxemburgo, que arregaçou o elenco do Palmeiras aí um pouco antes dele ser mandado embora. Isso sempre acontece, na verdade, né? Mas o mais atual que eu lembro é esse. O treinador faz uma crítica pro elenco, assim, na imprensa. Como que os caras reagem? Como que o jogador fica no psicológico deles? Abala? Ele fica puto? Ele quer mostrar mais? Como é que é? Não, ele fica feliz. Ali a gente já vê uma quebra total, né, com relação à liderança dele, a figura dele como liderança, porque isso é um feedback importante, mas que ele tem que dar para os atletas, e não passar isso de uma maneira pública, né, de certa forma se isentando da responsabilidade. Então, assim, isso é péssimo, isso mostra o quanto que o time está quebrado mesmo no aspecto comissão técnica e jogadores, né. Então, é impossível que eles levem isso numa boa. Eles podem até concordar com algumas críticas que o treinador faz, mas a maneira como ele expõe é uma maneira assim que é extremamente nociva para a motivação, para a própria forma como eles vão lidar com tudo isso, né? Então, assim, o ideal é que, mesmo que o time esteja com várias questões, que o treinador tenha várias críticas, que ele resolva isso internamente. Né? Então, assim, dentro de um time, um trabalho que o psicólogo do esporte sempre vai ter é tentar prezar pela coesão grupal. Né? Então, sempre quando entra um psicólogo para trabalhar em qualquer equipe que seja de esporte coletivo, a gente vai ter esse principal objetivo, para depois ir para o restante, né? Depois ir para motivação, depois ir para trabalho em equipe, para ir para habilidades psicológicas específicas de cada um dos atletas, né? Então, isso já mostra que ele está totalmente quebrado e continua quebrando esse time quando ele faz isso. Qualquer treinador faz isso, né? Então, nenhum atleta vai levar isso numa boa, por mais que ele possa até dar algumas justificativas assim bem coerentes, mas o fato dele expor isso é extremamente ruim. E é um macaco velho, né? Sei lá por que ele ter falado isso na imprensa. Ele deve saber que isso não pode. Agiu pela emoção, provavelmente. Sim, provavelmente ele estava ali no impulso, né? Foi extremamente impulsivo da parte dele falar tudo que ele falou, né? E acho que isso foi contra o Botafogo, não foi, senhores? Vocês lembram? Ou foi contra o São Paulo? Não me recordo. Não lembro. Mas ali, pra mim, tinha que mandar embora aquele dia já. Então, falando em expor, assim, Denis, eu posso ler aqui sobre a sua resposta sobre o Mar de Aral ou não? Piada interna aqui, pra quem não entendeu. É verdade. Aí você não tava na nossa sala, ela não sabe dessa história, acho. Não sei. Pra quem não sabe, uma prova de geografia na escola, o Denis escreveu totalmente ao contrário, que seria o Mar de Aral, e o professor leu na frente da sala toda. Nossa. Aí todo mundo deu risada, inclusive eu. Mas você sabia que era você, que era o esposo? Sim, ele perguntou. Eu posso falar em voz alta? Falei, pode. Tô cagando pra sua matéria, resumidamente. Mas depois ficou com cara de bunda e todo mundo rindo da cara dele. Foi o professor Fabrício? Foi, o Super 15. Isso daí não é nada adequado, né? Se eu pudesse, eu podia processar ele e levar uma psicóloga na justiça junto pra falar que eu fiquei abalado. Não poderia, porque você autorizou ele ler. Isso é verdade. Mas ele estava sob pressão psicológica, né? Ele verdade. Estava ali aí, viu? Ó? Coagido. Mas era só ele falar não. Mas ele era a figura de autoridade ali, o professor, né? Você acha que ele ia falar não? Acho que o Denis ia falar, não. O Denis é cagão, né? Tem esse porém. Respeita aí, pô. Bom, vamos lá. Eu falo coagido, né? O Luquete fala cagão, então. Mas é a mesma coisa, são sinônimos. São termos técnicos. Bom, vamos lá. Agora, pegando ainda o exemplo do Palmeiras. O time derrotado, o treinador descrachou o time tomou um monte de cacete nas rodadas e tal. Chega um treinador novo. Como que você motiva um time derrotado, assim? Tem estratégias? Como é que... Ou a própria chegada do treinador novo, o pessoal já se cria um ânimo automático? Então, não cria um ânimo automático, né? Eu acho que quando um treinador chega
num grupo assim que está extremamente desmotivado, vindo de derrota, tal, ele tem um trabalho em dobro para fazer, né? E geralmente é importante que ele conte com a comissão técnica, né? É uma responsabilidade muito grande você jogar tudo isso em cima do treinador, e daí por isso que é tão importante ele ter uma comissão técnica muito coesa, né? A questão da coesão grupal, ela começa na comissão técnica, né? Quando aquele técnico consegue confiar no auxiliar técnico, no fisioterapeuta, enfim, toda a comissão, para que eles consigam ali se unir em prol de trabalhar a coesão para a equipe, né? Então, às vezes eu vejo que às vezes tem treinador que não consegue trabalhar em equipe dentro da própria comissão técnica e, obviamente, que ele não vai conseguir fazer com que os próprios os jogadores consigam também trabalhar em equipe. Então, quando ele chega, é muito importante ele ter uma comissão técnica da confiança dele, né, para que ele consiga se apoiar, dividir essa responsabilidade e daí ir trabalhando aos poucos. Só que daí cai naquela questão que a gente estava falando antes, né, de que aqui no Brasil tudo é muito rápido, você não tem tempo de você ir construindo. Então, você pegar uma equipe do jeito que tá e de repente você reerguer ela leva tempo, né? E eu vejo que na Europa eles têm esse tempo hábil para trabalhar, para desenvolver tudo isso, para daí a equipe sair melhor, né? Um exemplo maior disso no Brasil, de que eles não são incentivados automaticamente, foi o Rogério no Cruzeiro, velho. É verdade. Sim. O time já tava numa pindaíba desgraçada. O Rogério foi pra lá. Você acha que Thiago Neves, Dedé, Fred, os caras tiveram eba! O Rogério vai treinar a gente. Você acha que teve isso, mano? Não tem o respeito ainda, né, também pelo cara, né? É esse time ruim atualmente com o Ney Franco, né? É, então, mano. Esse negócio de automaticamente, eu também acredito. Aí também é complicado, né? Porque você pega dois exemplos diferentes. O Mancini chegou no Corinthians, chegou ganhando. Já é um puta de um negócio bom, né? Pro elenco. Agora você pega o Vasco, que chegou o Sapinto lá. Chegou perdendo. Puta, acho que deve bater uma deprê maior ainda no elenco também, né? O cara chega, o cara novo e já perde. Puta, não vai adiantar nada, os caras devem pensar. É porque aqui a derrota aqui no Brasil ela tem um significado diferente, né? O significado, você tá correndo risco de cair, né? Então, realmente, é uma pressão muito grande. Mas também não acredito que um jogo só com um treinador novo também seja ser um não é parâmetro. Psicológico pro time também. Não, com certeza. É um somatório, né? Você vindo de várias derrotas, mas assim, a soma de 2, 3, 4 já começa a afetar mais, né? Sim. Bom, agora uma outra pergunta aqui. Essa aqui eu tô ansioso pra saber. Eu acho que todo mundo tem um monólogo com ela, a gente sai aqui, velho. Tem mais? Pergunta aí, caralho. Já tinha alinhado já. Mas tem mais clássico vai começar. Bora todo mundo sair. Falou, até... Valeu aí, gente. O Denis vai entrevistar ela aqui. É consulta particular aqui, a gente. Daqui a pouco vai começar a cuidar dos problemas da vida. Vai. Eu mando um áudio. Pode cobrar dele depois. Vai. Vocês têm perguntas? Fala aí. Eu achei que já ia ser isso daqui, pô. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Mais ou menos assim. Não é uma pergunta? É, mais ou menos. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Atrapalhou. Eu vou fazer. Tem isso aí. Eu quero saber como você vê a estrutura psicológica da maioria dos jogadores hoje, porque, pelo que a gente sabe, a maioria não tem um tempo de ter uma formação psicológica total. Tendo que trabalhar, ajudar os pais, a maioria vem de bairro pobre. E dá a impressão que muitos jogadores vão quebrar a qualquer momento, igual o Luan do Corinthians. Parece que ele fica fechado na bolinha dele, qualquer coisa ele quebra, e quando quebra vai pra noitada, foda-se. Dirige Uber, ganha do São Paulo. Os caras do Mirassol que dirigia Uber lá, que ganharam do São Paulo. Ah, tá. Puta, agora que era o nome dele? Verdade. Esqueci. O Paulista, no time entrou, fez 2 gols no São Paulo. Não lembro dele. Foi no Mirassol, não foi? Que ele entrou? Foi Mirassol. Foi, mas não lembro o nome dele. Quero saber onde ele tá agora, cara, mito. Voltou pro Uber. Só pode, né?
Bom, essa pergunta que você fez é muito importante mesmo, né? A questão do preparo psicológico não é uma coisa assim que acontece do dia para a noite, né? Eu, inclusive, antes eu não atendia criança, só atendia atleta, né? Adolescente, adulto. Só que daí eu comecei a perceber da importância da formação do atleta desde muito cedo, né? Da formação desse treinamento mental mesmo, dessa preparação psicológica. E muitos atletas, como você falou, né, eles vêm, assim, às vezes de realidades muito pobres e de repente eles estouram e daí nessa eles se perdem, né, acaba se sabotando, né, então tem uma perspectiva, assim, muito de sucesso, né, eu conheço alguns atletas que tiveram, né, que nem chegaram a ir para o profissional, mas assim, atletas que nas categorias de base mesmo se perderam e daí acabaram findando ali a sua carreira precocemente, né? Mas o que eu vejo que é muito importante são 2 pontos assim fundamentais. É primeiro que aquele atleta se conheça, que ele consiga identificar as potencialidades que ele tem, as fragilidades que ele tem, e isso é um processo assim que leva tempo, né? Então não é do dia para a noite. Então hoje em dia eu vejo que cada vez mais as pessoas estão dando mais importância por conta exatamente disso, de atletas que são grandes promessas e daí quando vai para a Europa, vai para um time de mais visibilidade, mais destaque, ele acaba se apagando, né? Então, eu vejo que quanto antes esse atleta busca ajuda psicológica ou busca o psicólogo da própria equipe que ele está, mas ele começa a se preparar, porque ele precisa se entender, né? O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é como se você fosse descobrir qual é o mapa que você vai nortear suas decisões na sua vida. E todos nós temos um mapa, né? E o atleta precisa disso, porque quando a gente está falando, né, de esporte, de um atleta profissional, a gente está falando de que algumas decisões que ele vai tomar pode, de certa forma, falar a respeito de como que vai ser os próximos anos dele, a carreira dele, né? Então, às vezes, uma saída muito precoce da equipe que ele está para ir para fora, né? Isso pode, de certa forma, colocar tudo a perder, né? Eu vejo muitos atletas, assim, que às vezes são arrimo de família, né? O que seria isso, né? Eles são pessoas que a família inteira depende deles. Então, imagina a pressão que é você ter uma oportunidade, você ter que dar resultado, você ter a sua estreia num time grande, sabendo que aquilo vai definir o futuro da sua família. Então é um peso, é uma pressão psicológica muito grande, né? Então, quanto antes a gente começa a trabalhar isso, começa a trabalhar a questão da exposição, né? Tem muitos atletas que quando eles começam a ir para as categorias, né, profissionais, para times maiores, tem a questão da exposição, né? Então aqui, por exemplo, a gente no programa, a gente fala dos atletas como se a gente conhecesse, como se a gente soubesse tudo que eles passam, né? E dá aquela cornetada e tal. Só que a gente não sabe o que está por trás disso tudo, né? A gente não sabe como que aquele atleta entrou aquele dia, por que ele agiu daquela forma, ou muitas vezes por que o desempenho dele foi tão abaixo do que a gente espera, do que a gente está acostumado a ver, né? Então, toda essa questão, né, dele conseguir lidar com críticas é algo que a gente deve aos poucos ir trabalhando. Porque imagina que, sei lá, você joga no 15 de Piracicaba e de repente você está indo para o Atlético de Madrid. E daí, imagina que as críticas que você ouvia quando você era um atleta do 15 de Piracicaba era uma crítica X, mas de repente você está num outro time, assim, de uma visibilidade tão grande, que vão ser críticas mais duras, vão ser mais pessoas dando a sua opinião a respeito do desempenho, né? E eu vejo que esse salto acaba abalando muito o atleta, né? Então a gente vê aí o Neymar, por exemplo. O Neymar, ele é uma pessoa extremamente visada, né? Muitas pessoas criticam muito ele, né? Ele tem um futebol que ele poderia ser o melhor do mundo, mas até agora ele não conseguiu, né? E por que ele não conseguiu? Eu vejo que ele tem uma falha psicológica mesmo, ele precisa de um acompanhamento psicológico, ele precisa amadurecer como atleta, né? Ele ainda tem muitas atitudes imaturas, né? E isso tudo seria um trabalho a longo prazo, né?
Ele tava virando adulto Ney e tá dando uns lampejos de menino nele de novo. Exatamente. O adulto Ney, ele tá ainda falhando, né? Mas isso que você falou é bem verdade. Eu tenho um primo que ia pra segunda divisão da Alemanha, o cara quebrou. Acabou no São Bento jogando. O cara quebrou, não conseguiu. É porque ele era ruim já. Pressão de ter que estar nas costas. Não, e o pior é que ele é bom, ele joga pra caramba, mas não dá. Não conheço ele. Ele quebrou noitado e os infernos. Não foi pra Alemanha. Pensa bem, às vezes, né, você não tem essas oportunidades, até mesmo o prestígio de você jogar num time assim como esse, e de repente você tem o que você quer na sua frente, quem você quer na sua frente, né, no aspecto de conquista, né? E daí como que você vai lidar com isso, né? Um dia eu não sou ninguém, no outro dia eu sou aclamado, eu tenho proposta de patrocínio, eu tenho várias meninas no meu pé, então isso realmente acaba afetando muito o psicológico, né? Até mesmo no aspecto financeiro, de repente você está ganhando uma quantia exorbitante, como que eu vou me equilibrar diante disso tudo? Daí perde a cabeça, perde o foco, e daí na hora que você precisa dar resultado para manter tudo isso, você não consegue, né? E aí, milhões, mas como eu vou me manter? Ah, já sei, vou comprar uma mansão e um Bugatti, pronto. Acabou. E atrai muito aproveitamento, cara. Você fica cercado de eu que quer tá pouco se fudendo pra você, que é seu dinheiro. Exato, eu tava doido pra viver as custas do meu primo. Filho da puta. Não, e é meio complicado, né? Porque você imagina, você pega uma criança e tá louca pra ser profissional, treina, no fim não consegue. E talvez você tenha um futuro até meio que afetado por causa disso. Exatamente. Assim, é muito comum também a gente ver, né, eu que atendo algumas crianças, pré-adolescentes, que às vezes não é o sonho da criança ser atleta. Elas até gostam de jogar futebol, jogar, sei lá, tênis, enfim, a modalidade, mas aí você vai ver, ela gosta do lazer daquilo, que aquilo traz. Não, ela não quer ser profissional. Imagina, uma criança, provavelmente vocês já devem ter participado ou visto, né, campeonatos infantis, assim, que o técnico é extremamente duro com uma criança, às vezes, de 8 anos, 9 anos. E o que ela queria é estar jogando videogame em casa, ou estar jogando na quadra perto de casa, e não queria ter aquela cobrança de que tem que ganhar, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse público, eu ficava bem assustada de assistir aos jogos, né? Porque eu falava, gente, eles falam como se fossem adultos, né? Eles cobram como se fossem adultos, né? E daí você vê as crianças, assim, às vezes até tendo crise de ansiedade, a criança sofrendo com aquilo. E daí você vai avaliar isso, você vê que é o pai que quer muito que a criança seja atleta profissional. Então, é até uma leitura bacana, né, de vocês verem, para ver muito essa discrepância do quanto que às vezes não é uma escolha genuína da criança, é o livro do Agassi, né, que foi um tenista lá dos anos 90. É muito interessante ler a biografia dele, porque ele fala o tempo inteiro que ele odiava fazer aquilo, ele odiava ser tenista, só que ao mesmo tempo ele tinha muitas consequências positivas, né, de fama, status, dinheiro, que fez ele se manter por muito tempo e chegar no topo da carreira dele. Ele acabou se acomodando com a fama, né? Sim. Entra uma questão que eu queria levantar aqui, mais ou menos assim, quantos por cento você acredita que a ansiedade atrapalha no desempenho? Por exemplo, eu no interclasse da escola, não valia bosta nenhuma, mas tinha torcida, tinha meninada gritando na arquibancada lá, eu já dava caganeira em mim, eu já tinha que cagar aquele jogo, porque senão... Não, por isso que você frangava os gols naquele interclasse. Então, as pernas tremem, começa a ficar frio, mano. Eu acredito que a ansiedade tem um papel fundamental no desempenho. As emoções, né, de uma certa maneira, a ansiedade, a euforia mesmo, quando você está muito animado para jogar, né, o medo de dar errado, o medo de errar ou perder e tal, elas vão influenciar a partir do momento que você não consegue regular elas da forma correta. Porque assim, a ansiedade, a gente ouve muito falar como se ela fosse algo nocivo. Tipo, o ideal é que o atleta não seja nada ansioso. E não, porque o contrário da ansiedade é um relaxamento profundo. Se um atleta entra extremamente relaxado, ele entra tipo o Sonilo ali, né? Tipo o Danilo na época de São Paulo.
né? Ele entra avoado ali, ele não consegue se concentrar, né? Então a ansiedade, ela é importante. A raiva dentro do esporte, ela é uma das emoções que a gente mais quer equilibrar, porque ela é uma das mais importantes. Eu já recebi atleta em consultório que ele era aquele atleta muito bonzinho, muito cacá dos anos 2000 e pouco, no início lá do São Paulo, que era um atleta assim muito assim ingênuo, muito assim fraco, digamos assim, emocionalmente. E você precisa saber cutucar essa raiva, porque a raiva, ela é a emoção potencializadora, né? Então, se eu consigo canalizar a raiva para o meu desempenho, é o momento em que eu tenho desempenhos extraordinários, né? Então, isso que é importante, a gente conseguir enxergar cada emoção, seja a ansiedade, que parece que só atrapalha, como algo positivo, mas de que forma? Eu preciso regular ela. Dentro da psicologia do esporte tem várias estratégias, né? Eu tenho um software no consultório que se chama biofeedback. Eles são eletrodos que eu coloco no dedo do atleta e ele me traz, né, uma resposta de como que aquele organismo, né, ele responde a situações de estresse. Então ali eu consigo identificar, bom, a ansiedade dessa pessoa, ela está descontrolada e eu preciso trazer algumas estratégias de respiração, estratégias que trabalham essas habilidades psicológicas para ele regular essas emoções, ou é uma pessoa muito relaxada, uma pessoa que é muito apática, digamos assim, diante de situações de pressão. E quando eu consigo regular essas emoções, daí a pessoa começa a enxergar essas emoções de uma maneira mais positiva, né? O quanto que essas emoções vêm para ajudar. Porque todas as nossas emoções, elas têm um papel de defesa do nosso organismo, né? Então, eu sinto ansiedade porque eu tô achando que aquela situação, ela pode me expor, ou aquela situação, ela pode me prejudicar, né? E por isso que você tinha, né, aquelas respostas, né, de medo, de vontade de sair daquela situação, de buscar o alívio, né? Só que quando eu consigo regular essas emoções, eu consigo fazer com que ela me ajude no meu desempenho. Só que isso é muito específico, né? Tem pessoas assim que na hora da pressão, ela responde dessa forma, de ficar muito agitada, muito ansiosa, e a gente precisa usar estratégias de relaxamento, ou pessoas que são muito relaxadas, né, e acabam saindo, dando aquele branco, o amarelão no jogo, né? E daí a gente precisa usar estratégias de ativação. O ideal é 50% ativado, né, 50% ansioso, 50% relaxado. Isso seria o ideal para você ter um seu melhor desempenho. Show de bola. Vou fazer uma pergunta aqui. Nas situações que rolam na guerra, os soldados que voltam, alguns desenvolvem o estresse pós-traumático, né? Que dá alguns problemas. Sim. Eu queria saber se dava pra fazer alguma analogia com a situação que aconteceu com a Chapecoense, porque o Alan Ruschel hoje ele joga, e também o Guilherme Biteco que joga, o irmão dele morreu, né? No acidente. Os caras eram próximos, jogavam bola junto e tal. Qual que é a importância, né, de ter um acompanhamento, se pode ser que mesmo depois de tanto tempo, já tem uns 3 anos do acidente, né, eles ainda podem ser que, se não for cuidado, possa desenvolver algum problema psicológico nesse sentido. Olha, com certeza, né, eu acho que assim, eu vejo que esse tipo de acontecimento, ele afetou até pessoas que não tinham relação direta com o time, né, então alguns atletas até desenvolveram medo de viajar de avião, né? E assim, muitos deles eram amigos de outros atletas, né? E às vezes é uma perda assim que a pessoa tem muita dificuldade de lidar, né? No caso do Alan Ruschel, a gente vê que ele perdeu muitos amigos ali, né? Ele sofreu todo aquele impacto, né? Toda aquela situação traumática. Provavelmente ele passou por um acompanhamento psicológico, né? Porque foi um desastre, assim, foi uma coisa assim que deixou todo mundo consternado mesmo, né? E é importante porque assim, o estresse pós-traumático, ele pode ter influência na vida daquela pessoa por anos, se não bem tratado, né? Mas
conforme o momento que aquele atleta busca ajuda psicológica, que ele tenta entender, vivenciar o luto, né? Ele perdeu muitas pessoas que eram queridas dele, muitos colegas, muitos amigos, e ele também perdeu a chance de fazer um jogo que poderia ser histórico para o Chapecoense, né? Então, são muitos lutos envolvidos ali, e era muito importante que ele fizesse esse acompanhamento. Eu acredito que, eu tenho praticamente certeza que ele fez, até para ele retornar ao esporte, né? E isso daí, quando bem resolvido, né, quando bem trabalhado, ele pode transformar numa força mental muito grande, né, que a gente chama de resiliência, né? Então, a resiliência nada mais é do que a capacidade que a gente tem de lidar com adversidades, de lidar com os nossos traumas, com os obstáculos da nossa vida e fazer disso uma força maior. Fazer com que isso seja um potencializador para que eu possa lidar e enfrentar as futuras adversidades que eu vou ter, né? Então, eu acredito que isso ocorreu com ele, né? Eu acho que lidar com o estresse pós-traumático, com o luto, enfim, com toda aquela situação, leva tempo, mas eu acho que é super alcançável que ele se torne um atleta ainda melhor, né? Um atleta ainda mais preparado para vivenciar as próximas adversidades. É só a gente pensar, por exemplo, naqueles atletas que vêm de uma realidade sofrida e que eles conseguem lidar muito bem, se sair muito bem em situações de adversidade, né? E aqueles atletas que são os atletas que já vêm de uma realidade um pouco mais tranquila, mais confortável, daí tem dificuldade de lidar com as adversidades, não tem esse espírito, né, de aquele olho, sangue no olho, sabe? Então, existe vida após um estresse pós-traumático, existe vida após um episódio tão triste como aquele, e se bem trabalhado ele pode se beneficiar dessa força que ele vai adquirir. Maravilha. Eu lembro que que não tinha contato, aposto que vocês também. Eu que nem conhecia nenhum dos caras, puta, fiquei mal na bad nesse dia. Eu ia falar também, nossa, faz triste Nossa. demais, né, cara? Você lembra aquele atacante que tinha lá, o... Puta, como ele chama, mano? Fentes? Não, o outro, meio careca, metia gol pra caramba. Puta, fiquei mal na bad aquele dia, você é louco. Caio Júnior, mano, Caio Júnior, pô. Caio Júnior. Que todo mundo, né? Seja até quem não acompanha o esporte, quem nem entende nada de esporte, ficou muito chocado, né? Porque é um sonho que foi perdido ali, né? São famílias que foram destruídas ali, né? Você nem vê pelo lado esportivo, né? Você vê pelo lado humano, né, cara? Que foram Exatamente. muitas vidas. E eu acho que para quem trabalha, para quem acompanha esporte, então, né, foi uma ascensão meteórica que aquele time teve, né? Era para ser uma campanha histórica, independente de ganhar ou não a final, mas chegar onde eles chegaram, né? Realmente foi, e não ter um desfecho, né? Como teve um desfecho muito triste, assim, né? Mas eu vejo que eles desenvolveram assim uma força ali muito grande, né? Um espírito de equipe, quem ficou, né? A cidade de uma maneira geral, né? As próprias outras equipes também, né? A gente também tem aquele episódio que teve com o Flamengo, os meninos do Flamengo, né? Uhum. Que também foi muito triste, né? E a gente vê o quanto que isso também impactou outros jovens atletas, né, que tinham ali uma proximidade com ele, ou que tinha algo em comum, né? Eu acho que uma das coisas que mais faz com que a gente fique impactado, independente de acompanhar ou não, é que todos nós temos um sonho em comum. E ali eles estavam prestes a realizar um sonho, né? E é isso que mais choca a gente. Poxa, olha só, estava prestes a realizar um sonho. Nem sei se vocês sabem, mas alguns deles estavam com viagem marcada, né? Acho que era para Cancún. E 4 esposas fizeram uma tatuagem de avião antes do ocorrido, né? E aí ficou uma coisa muito impactante, né? Poxa, as esposas fizeram tatuagem de avião porque elas estavam esperando muito, né? Eles iam terminar a temporada e eles iam
de férias viajar, né? 4, eu não lembro quais eram os atletas. Eu lembro disso aí mesmo, Você que lembra? tinha marcado viagem, mas eu não sabia que elas tinham feito tatuagem, não. Sim, Sinistro. no pulso. É, muito. Nossa. Sinistro. Bom, produção, acho que não temos mais tempo, é isso? Vamos agendar uma parte 2 aí, Vamos, né? é isso que eu ia falar. Tá, É, tá legal Com pra caramba o negócio. certeza. Tô à disposição aí. Combina a parte 2 aí. Se não for semana que vem, a próxima a gente mantém todo mundo informado. Isso. Sassá, aproveita aí e divulga suas redes sociais. Caso É. Sim. Interessante. Eu tenho o meu Instagram, que é Raíssa com S Psico. Tem a minha página no Facebook, profissional, é Raíssa Lobato, Psicologia Esportiva. Então lá eu sempre coloco algumas reportagens, né, algumas informações a respeito de psicologia em geral e também sobre psicologia do esporte. A gente adiciona no lançamento do sensacional. programa. Isso, bacana. Legal, pessoal. Alguma... Temos uma parte 2 de qualquer dia. Vamos. Obrigado a presença, Sassá. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de ouvir aí e espero que a gente em breve possa fazer a parte 2. Com certeza. E aí, senhores, alguma coisa pra fechar? Ou NFL, alguma coisa? Ou deixa pra próxima? Não dá tempo não, deixa pra Não, próxima. né? Então demorou. Falou, pessoal. Bota abraço aí, pô. Valeu. Forte abraço pra você e até E a vai semana que começar vem. as imitações do Bolsonaro. Terminar logo essa porra. Vamos lá. Falou, galera.